Então, gente, essa mulher insiste em falar inglês para a gente, mas deixa ela aí falando. É bom que a gente entende, né, que ela fala. Bom, o que é que a gente vai trabalhar hoje? Muitos de vocês têm uma dificuldade na argumentação, e é normal, tá? Não fiquem se sentindo mal por causa disso, né? Ai, meu Deus, tanto tempo e eu ainda estou com dificuldade na hora de argumentar, não sei o que escrever. Eu sei que isso é uma falha comum de quase todos vocês, então, assim, não fiquem, sabe, se sentindo culpados ou se sentindo mal por causa dessa dificuldade, não, porque isso é normal. Eu percebo, quando eu corrijo as redações de vocês, que quando chega na parte depois do repertório, vocês ficam perdidos. Então, vocês ficam, meu Deus, o que é que eu escrevo agora? Sabe? Acho que bate o desespero em vocês, e agora o que é que eu escrevo, como é que eu organizo as ideias, o que é que eu tenho que colocar. E por causa disso, eu trouxe esse conteúdo de hoje, essa aula de hoje, na verdade é um reforço sobre o que a gente já tinha visto, né? Sobre o que a gente já tinha trabalhado sobre o planejamento da argumentação. Então, por causa dessa dificuldade de vocês, eu vou tentar trabalhar de uma forma mais específica hoje, tá? O planejamento da argumentação. Sejam sinceros para mim. Quem de vocês utiliza esse documento aqui, planejamento da argumentação, todas as vezes que vai fazer redação? Eu Eu uso. utilizo, professor. Eu uso. Ótimo. Tem alguém Eu- aqui que vai se atrever a dizer que não usa? Não, mas sejam sinceros. Alguém aqui não usa? Eu não uso, não. Ah, pois vai ter que começar a usar. Vai ter que começar a usar. Quem não utiliza, precisa entender que isso é um instrumento para que vocês consigam organizar as ideias de vocês. Então, se não utilizar, em algum momento você vai acabar falhando. Claro, vai chegar um momento que vocês não vão precisar usar isso mais, porque já vai automático, a mente de vocês já aprendeu qual é a estrutura direitinho. Mas enquanto vocês ainda não conseguiram memorizar a estrutura dos parágrafos da argumentação, vocês vão ter que utilizar, tá? Então, eu quero que todo mundo entenda a importância, né, de utilizar. Então, todos precisam, sim, utilizar esse documento, tá? Eu sei que, em alguns casos, o aluno usa, mas às vezes preenche de forma errada. Vai deixar de usar por causa disso? Não, tá? Em algum momento você vai fazer certo. Quando você preenche isso errado, eu percebo no texto. Então, se eu apontar alguma falha lá na sua argumentação, você vai ter que procurar aqui no seu documento, né, no seu planejamento, o que foi que você errou. Então, você vai ter que estar sempre fazendo, procurando observar o que é que está errando e corrigindo, tá? E aí vai chegar um momento que você vai fazer tudo certinho, vai fazer tudo de cabeça e não vai precisar usar esse documento mais. Mas, por enquanto, todo mundo precisa usar, tá? E aí, o que foi que eu fiz, né, para facilitar um pouquinho a vida de vocês? Eu trouxe um planejamento já preenchido. Eu trouxe aqui exemplos de como vocês vão preencher esse documento, de como vocês vão organizar as ideias de vocês, tá? Aqui, nesse documento, eu trouxe sobre... Na verdade, eu fiz um parágrafo sobre aquele último tema, desaparecimento de pessoas, o que vocês me mandaram hoje. Então, o tema é aquele, desaparecimento de pessoas. E eu fiz um parágrafo, como se eu estivesse fazendo o meu parágrafo da argumentação sobre aquele tema. Vamos aqui, nesse momento, supor que nós estamos planejando o nosso segundo parágrafo do texto, tá? Nós estamos planejando o segundo parágrafo e vamos trabalhar o argumento 1, né? No segundo parágrafo do texto, a gente trabalha sempre o argumento 1. Então, vamos supor que nós estamos planejando ele. Então, vamos lá.
Se eu só me organizar aqui, organizar minha janelinha, hoje não tem ninguém com câmera aberta, estou achando ótimo, só que não, e eu estou aqui sozinha. Tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Só para saber se vocês estão lembrando, aqui nessa primeira parte, eu coloquei assim, argumento. Argumento. O que é isso? O que é que vocês escrevem aqui nesse primeiro quadrinho? Retoma o que você apresentou na introdução. Tá. Você vai apresentar o mesmo argumento que você apresentou na introdução. Mas com outras palavras. Exatamente, isso mesmo. Eu ia falar isso agora. E hoje uma aluna me perguntou se precisava ser com as mesmas palavras. Não só não precisa, como não deve. Então, você apresentou o argumento 1 lá na introdução, né? O que é que você vai fazer? Você vai colocar esse argumento aqui com outras palavras, tá? Não coloque com as mesmas palavras, senão fica muito repetitivo, né, gente? Então, vamos colocar aí com outras palavras, certo? Então, você vai apresentar o seu argumento. Aquele argumento que vocês fizeram lá no projeto de texto, né? Vocês fazem esse planejamento. Então, pega esse mesmo argumento que estava lá e traz para cá com outras palavras. Eu vou ler aqui o que foi que eu coloquei, tá? Vamos supor que esse é o segundo parágrafo do texto. Diante desse cenário, nota-se que a deficiência nos órgãos de segurança, instituições responsáveis pelas buscas, dificulta a elucidação dos casos de pessoas desaparecidas. Vejam, se eu quisesse, eu poderia finalizar a minha apresentação do argumento aqui, nessa palavra segurança, que é o que muitos de vocês fazem. Vocês colocam assim, diante disso, nota-se a deficiência nos órgãos de segurança, ponto. Aí vocês já vão e finalizam. Por que não é bom colocar assim, de uma forma tão curta, né? Tão simples? Porque você demonstra que você não tem muita facilidade em desenvolver as suas informações. Então, quanto mais informações você acrescenta sobre aquilo que você está apresentando, melhor. Lembrem que na introdução, vocês apenas apontam, olha, eu vou trabalhar esse argumento aqui. Então, vocês vão apontar lá na introdução da forma mais resumida possível. Tem gente que apresenta o argumento na introdução só com uma palavra e está tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. Mas quando você vai apresentar aqui, você não vai colocar de uma forma tão resumida mais. Você vai acrescentar algumas informações. Então, observem que aqui eu acrescentei. Eu coloquei instituições responsáveis pelas buscas. É uma informação necessária? Não. Não é para o entendimento do argumento, não. Mas observem que é sempre bom, sempre interessante acrescentar informações daquilo que você apresentou. Então, acrescentei aqui essa informação e eu terminei dizendo: dificulta a elucidação dos casos de pessoas desaparecidas. Observem que eu finalizo a apresentação do meu argumento remetendo ao problema que está lá na tese, o problema da redação, o problema do tema da redação. Então, se eu simplesmente apresento o meu argumento e paro aqui, ó, coloco um ponto aqui depois de segurança e pronto, acabou, eu não vou estar associando o meu argumento ao tema da redação. Então, eu não vou mencionar pessoas desaparecidas, né? Então, não vai dar para eu associar a... Esteja querendo assistir aula, gente. Espera aí, gente. Estou tirada aqui. Então, um instante.
Voltei, gente. Tirei o aluno intruso. Vou colocar aqui de novo, viu? Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí? Sim. Sim, professora. Tá bom. Então, como eu estava falando, eu poderia finalizar aqui a apresentação do meu argumento com um ponto e pronto, né? Mas eu preciso acrescentar alguma informação que mostre sobre qual tema eu estou trabalhando, qual é o problema que eu estou trabalhando na minha redação, né? No tema da redação. Eu estou lendo aqui uma pergunta, viu, gente? Por isso que eu parei. A aluna está perguntando se nessa parte não tinha que colocar relação com o problema que relacionou na introdução. É isso? É isso? Ó, nota-se que a deficiência nos órgãos de segurança, eu já tenho que ter mencionado na introdução. É isso. Então, o que eu apresento aqui é algo que eu já apresentei lá na introdução. Outra coisa, eu preciso relacionar também ao tema. Não é só retomar aquilo que eu coloquei na introdução, tem que fazer uma relação com o tema da minha redação. Então, o meu tema não era sobre pessoas desaparecidas, então eu tenho que dizer que essa deficiência nesses órgãos, né, dificulta a elucidação dos casos de pessoas desaparecidas. Aí vocês podem estar pensando, peraí, mas vai ficar repetitivo, eu vou ficar colocando pessoas desaparecidas o tempo inteiro. É para isso que existem sinônimos, né, gente? Dá para escrever de outras formas, utilizando outras palavras, para não ficar também a vida toda colocando pessoas desaparecidas. Eu coloquei aqui pessoas desaparecidas porque aqui a gente não tem uma introdução. Se eu tivesse colocado qualquer outra palavra para retomar, vocês nem saberiam de que tema eu estaria trabalhando, porque é um parágrafo, um exemplo que está totalmente desconectado, não tem o restante do texto aqui. Por isso que eu acabei colocando. Mas se fosse no seu texto, você já citou pessoas desaparecidas lá na introdução, aqui dava para você fazer uma substituição, né, para não ficar repetitivo. Mas, resumindo, o que eu quero que vocês entendam? Que quando você vai apresentar o argumento, você precisa apresentar de uma forma clara, mas não precisa ser tão curto, tão direto, né? E apresentei, coloquei um ponto. E pronto, acabou, eu estou livre. Às vezes eu percebo isso de vocês. Vocês apresentam de uma forma tão direta que parece que é assim, só para cumprir a obrigação mesmo, sabe? Quando estão planejando isso aqui, eu fico, na minha cabeça, né? É assim, eu já escrevi essa frase aqui, agora pronto, acabei, já posso partir para o meu repertório, estou livre. E não é bem assim, tem que ter um capricho, gente. Tem que adicionar umas informaçõezinhas a mais, demonstrar um conhecimentozinho a mais, né? Porque se eu simplesmente coloco, nota-se a deficiência dos órgãos de segurança, pronto, acabou, né? Fica parecendo que eu não tenho mais nada a acrescentar, né? Não tenho ideias. E vocês têm que realmente trazer um capricho maior na hora dessa apresentação. Até aqui tudo bem? Deu para compreender essa primeira parte? Sim. Sim. O próximo passo é colocar o repertório. Essa é a parte mais fácil, né? Se você quiser, você pode colocar um conectivo aqui antes, tá? Nesse caso eu não coloquei, não é obrigatório. Às vezes eu peço para vocês colocarem, porque depende muito também do contexto inteiro, do seu parágrafo inteiro. Mas não é uma regra, né? Não é assim, eu coloquei o ponto, porque eu coloquei o ponto, já tem que colocar um conectivo. Não precisa, sabe, entender isso como uma regra. Em algum momentozinho dá para deixar sem o conectivo, como nesse caso aqui. Aí eu coloquei assim, o repertório. Segundo informações do Serviço Nacional de Segurança, há grande déficit no número de profissionais que atuam nos casos de desaparecimento no Brasil. Observem que eu não me prolonguei no repertório. E é isso que eu quero de vocês. Nada de se prolongar no repertório. O que vai ser mais importante nesse parágrafo não é o repertório, é essa terceira parte aqui.
que é a sua explicação. Então, tentem não colocar tantas linhas de repertório, eu acho que vocês se empolgam demais às vezes, principalmente quando vocês colocam um contexto histórico, vocês querem colocar a história inteira, não precisa. Quando vocês vão colocar uma série, vocês querem me contar a história da série. Quando vai colocar um filme, querem me contar a narrativa, o enredo do filme inteiro. Não é assim, gente, não precisa colocar tantos detalhes. Então, coloque ali o que é que a série aborda, o que é que o filme aborda, e pronto, não precisa dar tantos detalhes, não. Então, coloquei aqui um dado, né? Um dado do Serviço Nacional de Segurança, e pronto. Já acabei, eu não preciso me prolongar, tá? O que eu tiver para dizer, eu vou dizer aqui, no 3, tá? E é aqui que eu quero que vocês se atentem, porque é a maior dificuldade de vocês, né? É assim, olha, até aqui eu percebo que vocês vão de boa. Apresentou o argumento, botou um repertório. Agora, quando chega nessa terceira parte, aí o bicho pega. Aí eu percebo que vocês se desesperam e ficam, meu Deus, o que é que eu escrevo agora? Eu não sei o que eu vou escrever. Aí, se eu perguntar a você, se eu perguntar a qualquer um de vocês, o que é que você coloca depois do repertório? Aí você vai saber me responder. Você diz, eu vou relacionar, colocar semelhanças ou diferenças e tal. Você sabe me dizer o que é que tem para colocar. Mas eu sei que na hora de colocar a ideia não vem. Eu sei que isso acontece. Então, eu vou tentar ilustrar para vocês aqui mais ou menos qual é o caminho, tá? Aqui no 3, eu coloquei apresentar semelhanças ou diferenças. Esse é o primeiro passo, é você decidir. Eu quero apresentar semelhanças ou eu quero apresentar diferenças? Ou um ou outro, tá? Então, decida. Nesse caso aqui, eu decidi que eu quero apresentar semelhanças. Então, eu coloquei qual conectivo? Nesse sentido. Porque eu quero colocar uma semelhança, tá? Nesse sentido. Se fosse uma diferença, seria entretanto, porém, né? Mas como eu quero uma semelhança, eu coloquei o conectivo nesse sentido. E aí, depois do conectivo, eu tenho que escrever alguma frase que retome a ideia do repertório. Isso é muito importante, gente, porque o conectivo sozinho, ele não faz a ligação. Só ele não é capaz de fazer a ligação. Então, eu vou colocar nesse sentido, tal fato demonstra a ineficácia das instituições responsáveis pelas investigações. Aí, repare, quando eu coloco tal fato demonstra, eu estou me referindo ao quê? O que é que vocês acham? Repertório? Ao repertório. É o fato que eu apresentei no repertório. Então, essa frase aqui que eu coloquei é a frase que eu faço aí a ligação com o meu repertório. E aí eu coloco, tal fato demonstra a ineficácia das instituições responsáveis pelas investigações. Então, essa parte aqui, essa primeira parte, ela vai ser a minha semelhança, né? Eu vou dizer, né? Eu vou mostrar qual é a semelhança entre a ideia do repertório e o meu argumento. A semelhança é essa, que eu acabei de escrever. Só que não basta apresentar a semelhança. Tem gente que nessa parte aqui já finaliza aqui. Não bota mais nada. Finalizei. Tal fato demonstra a ineficácia das instituições responsáveis pelas instituições. Pronto. Só apresentou a semelhança, mas não me explicou nada. Mas eu tenho que explicar. E como é que eu vou fazer essa explicação? Tá? Eu vou dizer, eu vou explicar por que o problema acontece. Ou seja, eu vou ou explicar ou justificar, né? Ou qualquer um dos dois, ou dar uma explicação, acrescentar uma informaçãozinha a mais, né, sobre aquele problema que eu apresentei, ou então eu posso justificar aquilo que eu afirmei. Nesse caso aqui, eu resolvi justificar, tá? Eu resolvi justificar essa ineficácia. Eu estou explicando por que existe essa ineficácia. Aí eu digo o seguinte, posto que, além dessa carência de especialistas, há uma insuficiência
de recursos tecnológicos. Ou seja, eu dei uma justificativa para esse problema que eu apresentei aqui. Eu disse que há uma ineficácia das instituições, não basta eu dizer isso, eu tenho que justificar. Por que essas instituições são ineficazes? Aí eu digo que é por causa da carência de especialistas e da insuficiência dos recursos tecnológicos, eu estou explicando, tá? Então, nesse caso aqui, depois da semelhança, eu expliquei o meu problema, né? Eu estou dizendo por que ele ocorre, né? Ele ocorre por causa dessa carência de especialistas e por causa da falta de recursos tecnológicos. Então, eu expliquei. Mas se eu quisesse terminar aqui, eu até poderia. Só que eu preciso colocar exemplos práticos. E aí eu coloquei. O que é esse exemplo prático, né? Ou esses exemplos práticos? Quando eu digo assim, como a falta de programas de armazenamento de dados, eu estou dando um exemplo dessa insuficiência de recursos tecnológicos. Estou exemplificando. É isso que são os exemplos práticos, tá? Como a falta de programas de armazenamento de dados e a inexistência de sistemas de troca de informações entre as entidades. Então, eu estou dando exemplos, tá? Dei exemplos. Então, resumindo, o que foi que eu escrevi aqui? Coloquei um conectivo de semelhança, porque o que eu queria mostrar era uma semelhança. Depois do conectivo, eu coloquei uma frase para fazer a retomada do repertório. Junto com essa frase, eu já apresentei qual é a semelhança, tá? Entre o repertório e o problema que eu estou discutindo. Depois que eu apresento essa semelhança, eu vou e explico, ou então justifico o meu problema, né? Aqui eu expliquei o que seria, na verdade, expliquei o que seria essa ineficácia. E depois eu coloco exemplos. Eu dou exemplos sobre essa falta de recursos tecnológicos e tal. Eu dei exemplos práticos. E aí você pode estar se perguntando, precisa ser nessa ordem, professora? Não, gente. Eu só quero mostrar que tem tudo aqui. Tem tudo o que eu preciso, eu tenho todos os detalhes necessários, tá? Então, não precisa vocês ficarem com essa preocupação de colocar essas informações aqui nessa ordem. Não necessariamente, tá? Tem gente que mostra essa semelhança no final do período, tá? Não é uma regra. E eu também não quero que vocês fiquem a vida toda só com receitinha. Se arrisquem também. Eu estou dando aqui exemplos, mas eu quero que vocês se arrisquem, né? Principalmente na hora de argumentar, usem a criatividade de vocês, tá? Alguma dúvida sobre o que é que se coloca aqui no 3? E aí, deu para compreender? Até agora, sim. Sim. Tá bom. Eu ainda vou trabalhar essa questão aqui do 3, tá? Mas eu vou finalizar o parágrafo. Depois a gente volta para cá de novo, viu? Porque é a parte mais complicada. A última parte eu vou colocar consequência do problema, uma constatação ou então um anúncio da proposta, né? Eu tenho essas 3 possibilidades. A consequência do problema, o nome já está dizendo, né? Você vai dizer qual é a consequência todos aqueles problemas que você apresentou anteriormente. Uma constatação, ela traz uma ideia de conclusão. Então, você vai dizer, a partir de tudo que eu discuti nesse parágrafo, a qual conclusão eu cheguei? E o anúncio da proposta é você indicar que é necessário fazer alguma coisa. Não precisa já ir dizendo o que deve ser feito, quem vai fazer, não precisa dar detalhes, isso é lá na conclusão. Mas você já pode indicar que algo deve ser feito, tá? Nesse caso aqui, eu resolvi finalizar o meu parágrafo com uma constatação, tá? Observe, eu coloquei, constata-se, então, que isso impede o trabalho investigativo e inflama o número de casos sem resolução. Tá? Eu cheguei a essa conclusão. Eu cheguei à conclusão
que esses problemas aqui vão impedir o trabalho investigativo, porque eles não vão ter as tecnologias lá, né? E a consequência disso vai inflamar o número de casos, ou seja, vai aumentar o número de casos sem resolução. Então, eu cheguei a essa conclusão. Eu constatei isso depois da minha análise, tá? Quando você for colocar, finalizar o seu parágrafo, você vai ter que escolher também que elemento coesivo você vai colocar. Geralmente, a gente coloca um de conclusão, um de resumo, ou então um de consequência. Aí vocês devem estar se perguntando, como é que eu vou saber o que é um conectivo de conclusão, de resumo ou de consequência? Lá na tabelinha tem, viu? Ele separa, ele está separadozinho. Então, você vai lá procurar ou um de conclusão, ou um de resumo, ou um de consequência. Lembrando que você só vai usar um de consequência se o que você vai escrever aqui for realmente uma consequência. É óbvio, né? Inclusive, aqui, embora eu tenha escolhido uma constatação, mas quando a gente vai analisar direitinho, a gente pode até interpretar isso também como uma consequência do problema, né? Porque eu digo que impede o trabalho investigativo e inflama o número de casos sem resolução. Eu posso interpretar também como uma consequência, né, do problema. Então, quando você for escolher o conectivo aqui, você vai escolher de acordo com o tipo de conclusão do parágrafo, né? A conclusão do meu parágrafo vai ser o quê? Vai ser uma consequência do problema? Vai ser um anúncio de uma proposta? Vai ser uma constatação? Você vai ter que decidir de que forma você vai concluir. Eu não tenho como dar vários exemplos, nenhum exemplo para cada aqui, porque eu acho que isso aqui é conteúdo de uma aula só para isso, sabe? Inclusive, eu vou fazer uma aula só, focando nessa parte aqui da conclusão dos parágrafos, que muitos de vocês têm dificuldade. Mas o que eu quero saber é se nesse momento já deu para clarear mais um pouquinho as ideias, se deu para entender melhor como é que finaliza os parágrafos. E aí? Deu sim. Ficou claro, professora? Que ótimo. Eu ainda tenho umas coisinhas para falar aqui para vocês, ó. Para a aula de hoje. Faltam 6 minutos. Eu vou continuar, eu vou começar aqui. Eu ia deixar para quebrar, mas não vou não. Vou continuar. Essa parte aqui que eu vou trazer para vocês diz respeito a como fazer essa ligação, né? Que eu sempre coloco lá a observação, né? Ligue melhor o repertório à discussão, retome a ideia do repertório, sempre coloco essas observações. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui nesse momento são ideias de como vocês vão fazer essa retomada da ideia do repertório e como vocês vão fazer essa ligação entre o repertório e a discussão de vocês. Eu já falei isso sobre a introdução, né? Lá, quando eu expliquei como iniciar a introdução, eu dei as dicas, né? Aquelas frases que você usa depois para fazer a ligação. Só que ali é mais voltado para a introdução mesmo. E o que a gente vai ver hoje é específico dos parágrafos da argumentação. Pode ser que em algum desses você até possa usar na introdução também, viu? Mas o nosso foco agora é que vocês entendam como é que vocês vão retomar a ideia do repertório dentro da argumentação, né? Depois que colocou o ponto, né? Que é o medo de vocês. É isso aqui, ó. Coloquei o repertório, coloquei o ponto no repertório. O que é que eu vou escrever depois? Né? É esse o medo de vocês. Então, é isso que eu vou tentar trabalhar agora com vocês, tá? Então, vamos lá. Antes de tudo, para você saber como é que você vai fazer essa ligação, você tem que definir o que é que eu quero mostrar com esse repertório. Eu quero mostrar uma semelhança entre o repertório e aquilo que eu vou discutir, ou eu quero mostrar uma diferença? Isso precisa ser bem definido antes de escolher o conectivo, antes de escolher o que é que você vai escrever, tá? Então, é muito importante que você deixe isso muito definido, que isso esteja claro para você. Então, vamos lá. Digamos que eu escolhi que eu vou fazer uma semelhança. A relação de sentido que eu quero estabelecer é de semelhança.
E aí eu vou escolher o meu conectivo. Eu coloquei uma listinha aqui de conectivos, tá? Nesse sentido, nesse viés, nesse contexto, nessa perspectiva, diante disso, dessa forma, assim. Aí vocês devem estar pensando, e para onde vai tanto nesse? São sugestões, isso não significa que vocês vão pegar o nesse sentido e o nesse viés e botar junto, né? Vocês não vão fazer isso no texto de vocês. Então, são sugestões, tá? Então, você vai olhar aqui essa listinha, só para ter uma luz, né? Aí, por exemplo, você escreveu aqui o seu repertório, né? Aí eu defini que eu quero indicar uma semelhança. Aí eu pego e coloco nesse sentido. Ah, eu não quero nesse sentido. Vou colocar nesse contexto, nessa perspectiva, diante disso, dessa forma, tá? Qualquer um desses dá certo, tá? Fica adequado. Só que colocar o conectivo, apenas colocar o conectivo, ainda não é o bastante para retomar a ideia do repertório. Não é o bastante. Eu tenho que pensar em algumas frases que eu vou escrever depois para retomar a ideia do meu repertório. Só que tem outro problema. Não é para qualquer tipo de repertório. Eu tenho que observar o tipo de repertório que eu vou utilizar para saber qual frase eu vou escrever. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu separei por tipo de repertório. E para cada tipo de repertório, eu trouxe sugestões de frases que vocês podem escrever, frases não, expressões, que vocês podem escrever depois desses conectivos, tá? Então, primeiro você seleciona o conectivo que você vai usar, botei aqui nesse sentido, mas depois eu tenho que decidir que frase, que expressão eu vou usar. Como aqui em cima, ó, eu não coloquei o tal fato demonstra, a frase tal fato demonstra está estabelecendo a ligação aqui com o repertório. Então, observem que o conectivo sozinho ele não foi bastante para retomar. Então, além do conectivo, logo em seguida eu coloco uma frasezinha para fazer essa ligação. Só que esse tal fato demonstra, ele não vai servir para um filme, ele não vai servir para um romance. Eu vou ter que observar o tipo de repertório que eu estou utilizando. O tal fato demonstra fica muito bom para uma notícia, um dado estatístico, como eu coloquei aqui, né? Mas ele não fica legal, por exemplo, para um filme. Então, eu vou ter que observar o tipo de repertório que eu vou utilizar, tá? E aí, eu coloquei por grupo. Vamos lá para o primeiro. Se for uma obra fictícia, primeiro, você tem que... Eita, falta mais de 1 minuto. Deixa eu finalizar logo e deixar para continuar na próxima etapa. Retornem, viu? Lembrem que é o mesmo link.